Estamos Graças a aqui, bem. Deus. Ah, sim. Amém. Eu sei que vocês estão aí. E estão bem. Muito bem, mestre. Graças a Deus. Eu Ah, também estou bem. não, mestre, não tem como. Nós todos estamos É, aqui a se pendurar no mestre. e, então consegui, pá. É Muita verdade. pancada, mas ainda você está a aguentar os embates. É O muito mais, embate. o mais importante é amanhã, não é hoje. É verdade, mestre. O mais importante é o final das coisas, não o princípio delas. É E verdade. assim, vocês se armaram com este pensamento e tendes resistido às tentações, às afrontas, os vitupérios, desertos e tudo que é adverso às vossas vontades. Glória a Deus. Eu Amém. saúdo todo mundo. Deus abençoe o bispo. E todos os outros. Ontem a live foi uma bênção, pá. É, a live da noite foi muito forte, foi muita experiência. Meu Deus, se eu mandar agora experiência dos que blasfemaram e foram punidos. Ei! Ontem foi experiência daqueles que viram o homem no espírito. Olha, Dandara, essas coincidências, ela tem boa aqui na leitura, mas estava a oscilar a menina, não estava a aguentar mais. É demais. Tive que lhe ajudar, pá. Muita mensagem. A voz estava a tremer. Hum? Lohima, o que que aconteceu ontem, pá? Tu tens sido dinâmica na leitura. Então, ontem foi um checkmate. O diabo ontem levou um que é um calcatão. Então, vamos, já passaram 700 pessoas, como prometido. Eu disse ontem, eu falei que hoje eu falaria do grande conflito que vai acontecer no final dos tempos. Não está longe, não. Esse conflito foi visto pelo apóstolo João na mesma visão que ele viu a mulher e o dragão, também viu o dragão e Miguel, ambos com seus exércitos. Ele viu isso. Já vi. Ah, veja o que vai acontecer no final dos tempos. Deus vai expulsar Satanás e os seus anjos no espaço. Deus vai limpar os céus através de uma batalha. Essa batalha vai acontecer antes mesmo da grande tribulação. Essa batalha será seguida de grande tribulação. Ou então a grande tribulação é precedida desta grande batalha. Ninguém vai ver nada, é no espírito, no espaço, mas as suas consequências
serão manifestas depois da derrota do dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Ok? Sabe, quando Deus criou, ou então salvou Noé do dilúvio, e depois que o casal saíram da arca e as águas foram enxotadas, como é que é? Foram minguadas. Então, Deus tinha prometido que não voltaria a fazer mais aquilo, ou então não voltaria a destruir a terra por causa do homem, senão até o tempo determinado. Se engana o homem, pensa que a terra continuará. Não, neste período, antes do tempo determinado, ele não faria isso. E ele determinou um tempo. Não pense que esse tempo será provocado ou alterado, ou então. Não. No tempo determinado. Por isso, eu me apresentei, eu desci até vocês também no tempo determinado. Satanás se enganou, pensou que eu atrasei. Satanás se enganou, pensou que o homem. Olha, eu comecei a grande obra, ou então a minha conversão com sensivelmente 30 anos. É incrível o que você está ouvindo. Sensivelmente, ou 20 e tal anos, sei lá. Então agora você veja que o que acontece é que o diabo tinha pensado que não, vamos retardar o homem. Mas foi no tempo de Deus, no tempo aceitável. Vou sair no chat para não ler as mensagens aí. Tem pessoas que mesmo estou a pregar para dizer eu tenho pedidos. Tens pedidos? O mais importante é ouvir a palavra, não é pedir, ok? Mas porém, pronto, são pessoas novas. Eu vou vos compreender. Sabe, ah, ele me enviou para vir cumprir essa comissão. A comissão de consumar tudo. Eu fui enviado para vir fazer essa guerra. Por isso, o meu nome é o restaurador de toutes choses. A restauração implica, como já expliquei várias vezes, a libertação e também a destruição. A minha obra tem duas balizas, dois marcos: salvar e destruir. Destruir o quê? O reino de Satanás, mas o reino é feito de quem? De homens e espíritos. Então, destruir os espíritos e os homens. E você sabe que quando os homens estão a ser destruídos, tudo que foi feito para o homem também sofre. Estava a ver agora aí, hoje de manhã, aí parece, será que é na Suíça? A geleira toda caiu por terra, toda a geleira aí naquelas montanhas. Ainda bem que já tinham tirado as pessoas, iam subterrados. É incrível o que está acontecendo na Terra. As guerras, como nós já soubemos, você sabe, o teu dia a dia está a te mostrar isso, têm originado várias catástrofes. Por isso, estão determinados os tempos. Primeiro, combater um bom combate. E depois,
acabar com tudo. Salvar os humanos que quiserem e matar, destruir os humanos que não quiserem. Deus vai consumar tudo. O profeta diz que um dia Deus fez tremecer a terra, ou moveu a terra. E o profeta diz: desta vez, não somente vai mover a terra e também os céus. Ok? Então, em tempo oportuno, é esta mulher que você está a ver aqui. O nascimento deste filho foi esperado por Satanás com ansiedade, como quando foi esperado o nascimento de Manuel lá em Belém da Judeia. Ou então a Betlém Efrata. Desta vez, eles se prepararam também, como da vez passada. Se prepararam para que pudessem frustrar os projetos de Deus. Enquanto que os emocionados, os iletrados, terão certo esse. Doutores, segundo as suas concupiscências, segundo a carne, andavam a traduzir mal esse capítulo aqui. O diabo lhes ria, estava a se preparar. O diabo sabia que esta mulher se manifestaria. O diabo sabia que este filho seria gerado. O diabo sabia que esse filho gerado era o fim do reino de Satanás. O diabo sabia que este filho gerado estava consumado. Por isso, ele se preparou, primeiro, antes que a mulher se manifestasse, entrou em ação, e vós tiveste uma guerra de 27 anos angolanos, para não falar das próprias da Segunda Guerra Mundial. Tudo que aconteceu na Terra era preparação para fortificar os bruxos, tronos, as potestades, principados. Por isso, se vocês provarem, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, criou-se uma nova ordem e novas potências apareceram. Quem são esses? São potências que se fortificaram na Segunda Guerra. Muito sangue foi derramado. Então apareceram as grandes fortalezas, eles houver e dividiram o mundo, colocaram o mundo sobre a sua alçada e dominaram sobre todos e se prepararam para o grande combate. Ok? Só que eles são tão tolos, eles pensaram que era arrumar, encherem os armazéns com armas atômicas para poder esperar o Elias. É? Se encheram de armas atômicas para esperar a mulher. Ok. Acumularam, ogivas, como eles são chamadas. Proibiram os outros para não ter as ogivas. Só os fortes é que lhes deram o direito de ter, os fracos ficaram assim e se assentaram como se fosse um pássaro que se assenta no seu ninho, bem vaidoso, e desafiaram e disseram: estamos à espera dele. Quando ele vier, vamos lhe matar. Infernaram a vossa terra. Criaram uma guerra no território de Elias. Levantaram insurgentes ou então adversários apoiados por duas potências mundiais, as duas mais fortes, militarmente falando, e assim dizimaram muito sangue, mataram muitos jovens, crianças, velhas, velhos, homens e mulheres foram mortos e fortificaram as suas baterias. As potestades beberam sangue
Os macumbeiros levantaram altares muito rijos e estavam a esperar o Elias. 27 anos passaram, a guerra terminou. E no ano que terminou a guerra, começou a guerra espiritual. Ok? E era mister que houvesse guerra. E o filho nasceu. E se cumpriu a palavra como está escrita. Como João viu no céu, que um dragão vermelho parou diante da mulher que estava grávida e gritava com ânsia de dar à luz a um filho. E parou diante da mulher para que pudesse lhe tragar o filho. Só que a mulher deu à luz o filho. Ok? E o diabo perseguiu o filho para matar o filho. Mas o filho prevaleceu sobre a investida de Satanás. E nesta batalha de Satanás, o dragão, querer matar o filho, perdeu o melhor dos seus, como o faraó perdeu a melhor das suas forças. Milhões e milhões foram sujeitados, expostos publicamente, mas ele ainda tem muitas forças. Estou a chegar lá. Está a chegar na guerra de Miguel e o dragão. Esse exército cai nas mãos de Elias. Pois o dragão, com a sua cauda, lançou a terça parte da estrela do céu para a terra. Por que que eles lançou na terra? Você está pensando que eles mandou no inferno? Onde? Eles mandou para vir para a guerra. E ele depois seguiu. Estou a vir aí. Ok? E ele depois seguiu as suas forças. Mas todos eles levaram no focinho, como dizia Savimbi. Não puderam parar diante da mulher. A mulher defendeu o filho com muita violência. Não deixou o filho ser tragado. Colocou 7 montes para ofuscar, para tentar matar, para esconder tudo isso. Mas a mulher se levantou com um arco e pelejou contra todos eles. Ok? E a mulher continuou pelejando até os 27 anos. Satanás perde dos seus melhores como o faraó perdeu as suas forças. Então, esse é o tempo da colheita. Porquanto o diabo perdeu o norte e foi derrotado. Mas não se esqueçam que as duas partes teriam ficado no céu. Foi assim que, quando vai terminar o tempo da colheita, antes mesmo da grande tribulação, Daniel viu esses dias, a chamada 70ª da semana de Daniel. Daniel viu a metade da semana, a metade da 70ª semana. Deixa eu explicar. Septo é 70. 70 semanas. E a última semana é esta chamada a famosa 70ª semana.
Na verdade, não são semanas, são semanas de dias, claro. Ok? Terminam até a glorificação de Jesus Cristo. 69. Quando Jesus ressuscitou, ascendeu ao céu, terminaram em 69 semanas. E esse tempo da graça é o intervalo depois, quando a graça terminar, vai se anexar a última semana. 69 mais uma, 70. E essa semana, na primeira metade da semana, este período da guerra entre. Já falei isso, né? Porque como tem pessoas novas que vêm, por isso eu repito, senão não havia necessidade. Na primeira metade desta semana, e vou explicar muito bem, semana tem 7 dias, então são 7 anos, ok? Quando eu falei estou a caminhar 4 dias, aquilo foi um escândalo, né? 4 dias, sim. E outro dia estava a dizer, sabe, eu estava a dizer que trabalhando para destruir o sábado, hein? Trabalhando para destruir o sábado. Se eu falar isso numa live aberta, vão dizer, esse homem, os sabadistas vão dizer, não, sábado é santo, você não vai conseguir destruir o sábado. Minha linguagem é enigmática. Trabalhando, batalhando para destruir o sábado. Estava a falar para destruir a sétima cabeça. Não tem nada a ver com o sábado fera. Não tem nada a ver com sábado fera. Então, veja, quando terminar a dispensação da graça, antes mesmo da graça terminar, então Miguel, quem é o Miguel? A Bíblia retrata a aparição deste anjo várias vezes como com seu próprio nome, Daniel. O anjo falou a Daniel que Miguel era o príncipe de Israel, o único que conseguia enfrentar os príncipes da Pérsia, ou então os reis da Pérsia. Ele disse que ninguém me ajuda senão Miguel com aqueles aí. Miguel, o vosso príncipe, veio me ajudar e tal, não sei o quê. Então, arcanjo Miguel, a palavra arcanjo significa superior a um anjo, essa superioridade em força, claro. E esses são, os arcanjos são anjos especialistas nas grandes batalhas espirituais, nas regiões celestiais. E Miguel é esse comandante deste exército. E também o príncipe de Israel. Cada nação tem o seu príncipe, sendo Israel a capital do reino no futuro. Então, aquele que é o comandante do exército celestial também é o príncipe daquela nação, né? Agora, você vê que esse anjo, esse arcanjo, tem um exército. E diz a Bíblia que Miguel e os seus anjos vão batalhar com o dragão, também com seus anjos. Isto nas regiões celestiais, ok? Vai haver uma guerra ferrenha durante 3 anos e meio. Não é 2 anos, não. 3 anos e meio. É chamada metade
da semana de Daniel. Ou então o anjo chamou de um tempo, então 2 tempos, um tempo, metade de um tempo. 2 tempos, 2 anos, um tempo, um ano, 3 agora, meio tempo, ou metade de um tempo, 3 anos e meio, o mesmo período que Elias infernou Israel para que não chovesse. Aleluia. É a metade dos 7, a metade da semana, 3 dias e meio, que representam 3 anos e meio. Este período é o período de grande conflito nas regiões celestiais. E é nesse período que se levanta a besta, não como anticristo, mas como um simples rei, um rei poderoso, claro. Ouviu? No princípio da semana, o anticristo, então a besta, é levantado como rei e também começa a guerra entre Miguel e seus anjos e também com o dragão, ok? Vai ser uma guerra terrível. E nesse período, Elias estará no seu lugar preparado por Deus. Ele vai lá não perseguido, mas ele vai lá para se esconder. Aleluia. E neste período, Elias estará em jejum permanente, como tem estado, né? No seu lugar que já está preparado por Deus e onde ele vai ser sustentado por 1260 dias. Vais ver que ele volta lá outra vez. Aquele lugar é muito, é, muito desejado. O homem vai lá, volta lá, vai. Hã? Depois dos 3 anos e meio, Miguel vence a batalha. Vai haver porrada nas regiões celestiais, relâmpagos, trovoadas, choques. Mas Miguel vai vencer. E Miguel terá a cobertura de Elias. Elias na terra, Miguel no céu. Elias não a lutar, mas somente a orar. E a oração dá cobertura aos anjos. Os únicos anjos que não precisam de cobertura de oração são os arcanjos. Mas, porque será guerra com Satanás, vocês já sabem que nem Miguel pode enfrentar Satanás, senão, então quem vai lhe enfrentar é o próprio Elias. Ok? Queima, 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 queima. Então Miguel aí e os seus anjos terá a força e a fortaleza muito grande para poder destornar Satanás e o seu exército. Depois de 3 anos e meio, a metade desse período do governo do anticristo, primeira metade, claro, Miguel vence a batalha. E o dragão é expulso dos céus, juntamente com os seus anjos. Estão a entender? Ele é expulso dos céus juntamente com os seus anjos. Então, ele desce até a terra. Não serão expulsos
para o abismo, mas sim até a terra. Pra te adorare, giurei. Sete, mais sete, mais sete, menos sete. Mistério. Vocês podem procurar, entendendo, eu vou conseguir interpretar isso aí. E ninguém me pergunta. Então, feito isso, quando eles descerem na terra, no mesmo dia que forem expulsos, começará a grande tribulação. Esse mesmo besta que já estava no poder, e também haverá guerras na terra naquele período. É naquele período que a besta ele destrói três reis. É incrível, porque quando o filho da perdição subir no poder, no mesmo dia também serão nomeados 10 reis para que trabalhem juntos, para que o reino não tenha danos. No mesmo dia serão investidos 10 reis, mas três deles vão se rebelar e o anticristo vai destruir eles. São os três chifres que foram cortados no meio dos 10. Esses se rebelam, esses não se revêem, esses saem da aliança, saem do acordo. Primeiro haverá um acordo, mas mais tarde esses três se rebelam e o anticristo se levantará com muita força e vai destruir esses três. Quando ele estará a voltar, vai receber uma notícia má. A notícia é que Israel sai da aliança. E ele vai ficar muito chateado, indignado, ok? E é nesse período que também que ele é ferido. Leva uma bazuca na cabeça, mas prevaleceu. Lhe foi dado mais 42 meses de vida. E ele volta irado com aqueles que quebraram a aliança. Estou a falar aliança de Israel, não dos três chifres. Aquele ele conseguiu lhe esmagar. Então eles vão dizer assim: Israel, nosso aliado privilegiado. Não é essa que diz a América. A América diz que Israel é o aliado privilegiado. O anticristo vai falar: meu aliado privilegiado saiu. Sim, automaticamente ele muda de rosto. Fica irado não somente contra Israel e contra os cristãos também. E contra tudo que se chama Deus. Para entender a causa da ira do anticristo para se levantar contra Deus, tudo isso Deus colocou no seu coração, queria cumprir. Mas sempre tem que haver um motivo, né? Um objeto, uma causa. E ele diz em seu coração: vou infernar esse povo e todos os descendentes deles. Sabe, o cristianismo nasceu do judaísmo. Por isso os judeus consideram os cristãos como seus irmãos, mesmo não aceitando Cristo, mas politicamente eles consideram como que
São seus irmãos, sei lá qual é o termo que eles chamam. Por isso, o Nathaniel, o Benjamin, não viu, ele tinha dado uma declaração quando começou a guerra dos Hamas, apelou os cristãos do mundo todo para estarem ao lado de Israel. O Benjamin disse: o único que vos ama na terra só Israel. Vocês são odiados, vocês sabem muito bem. Israel vos ama. Então, estejam ao meu lado. O Brasil recebeu aquela notícia, você não imagina. Os brasileiros, cristãos brasileiros, o Lula também disse: eu sou embora Palestina. Bolsonaro é judeu, eu sou embora do Amar. Estás a ver, né? Os democratas são anti-judeus e anticristãos também. É incrível. Então, se são anti-judeus, são o quê? Apoiantes do quê? Do islamita, dos palestinianos, nesse caso. E também islamitas. Também os democratas são inimigos, porque eles não acreditam em Deus. Dos cristãos. Só os republicanos são os amigos de Israel e dos cristãos. Aliás, os republicanos são um partido cristão. Você não sabia? Quem sabia disso? Eles defendem a Bíblia, defendem a origem da vida, defendem isso tudo. Por isso você anda a ver o Bolsonaro. O Bolsonaro é republicano. Os chamados republicanos, a direita. Não que eles são de Deus. Não, essa conversa. Eu já falei isso. Mas uma coisa é que uns são ateus e outros são crentes. Mas para tentarem camuflar, não assumem abertamente, então, para não perderem apoio da população, não sei o que, das igrejas. Por isso, o Lula também tem seus cristãos. Eles financiam suas igrejas e pastores que vão começar a lhes representar e dizer: não, nós estamos aqui, nós somos democratas. Entenderam, né? Por isso, entre os papas, você não viu a guerra que estava aí. Nunca tinha sabido isso. Essa verdade só apareceu agora. Sempre ouvi isso. Quer dizer que tem vezes que sobe lá um democrata, tem vezes que sobe lá um republicano, um esquerdista, um da direita. Bom, o Lula disse que Jesus Cristo é da esquerda, porque a pauta que o Lula defende é a pauta que Jesus defende. Marco Feliciano disse isso é ofensa. Você não crê em Deus, você crê em Umbanda? Como é que você vai dizer que cada coisa? Por isso, lá no Brasil também, as igrejas estão assim. Tem pastores da direita e tem pastores da esquerda. A maioria dos pastores são da direita. Se são poucos, são da esquerda. Ouviu? E são os da esquerda que lutam para que o Estado palestino não desapareça. Aquela luta toda de dividir o território, não sei o que, são os da esquerda. A direita criaram Israel, Estado judeu. E a esquerda defende tem que haver uma coabitação sadia, os dois povos. É muito forte, né? Se mais ou menos vierem me perguntar. Aliás, o Mário uma vez me perguntou: Bolsonaro e Lula, quem se lembra? O que tu achas? Mais ou menos, onde é que. E não te esqueças que o Bolsonaro defende a família, a religião, papapá, os valores e tal. Eu olhei para ele e disse: rapaz, esquece isso aí.
quer o Bolsonaro como o Lula, todos são filhos do mesmo pai. Por que defender ideologia, vida, não sei o quê? Esquece isso. Isso não funciona. Então, se mais ou menos alguém me perguntar, de onde estás mais inclinado? Esquerdista ou da direita? Eu vou lhe falar nenhuma nem outra, pois eu não faço aliança com Satanás. Eles vão dizer: esse homem não sabe viver na sociedade. Os outros pastores estão definidos. Tá bom, não aceitas a esquerda, porque são ateus, não sou quem. Então, aceita a direita. Defende o Trump. Não, não. Nós somos isentos a essas coisas. Pois era a mesma coisa, seria a mesma coisa fazer aliança com Satanás. Bom, não é isso que eu queria falar. Deixa eu continuar com a guerra de Miguel. É assim que Miguel vence e o diabo e os seus anjos são lançados na terra. E no dia que forem lançados na terra, é o dia que começa a grande tribulação. E vos falei como vai começar a grande tribulação. Porque Israel sai do acordo e o anticristo virá de uma batalha sangrenta onde eles feriram e recebe essa notícia com dores na ferida, ainda recebe essa notícia. Então, com fúria, projeta acabar com a nação judaica e também com todos os cristãos e depois mistura tudo. Ok, tudo que se adora. Ok? Estão entendendo? Né? Então, Paulo fala desses dias em que o filho da perdição vai se revelar sem que antes primeiro fosse retirado um que tem resistido, ele não se revelaria. Por isso, nos primeiros 3 anos e meio, ele não se revelou. Foi um rei pacífico, como falou ontem aí a Angel Guess, disse, olha, Kabila, Kabila é muito calmo, muito calmo. Não foi preciso eu lhe falar disso. Muito calmo, mas muito perigoso, como Eduardo Santos. Então, a primeira metade do seu governo, ou o tempo do seu governo, metade do tempo do seu governo, será um homem de paz, um homem pacífico, um homem que vai garantir segurança mundial, desenvolvimento mundial, paz mundial, e a terra vai se regozijar de ser agraciado com um rei tão sábio, tão inteligente, que acabou com as guerras, acabou com a fome, acabou com as assimetrias, as desigualdades, desenvolveu tudo. Todos tinham direito à saúde, não sei o quê. Então a Terra vai considerar ele como o próprio Salvador. Até Israel cairá neste erro, mas os cristãos que conhecem a verdade não vão cair nesta. Por isso vocês já estão vos preparando. Não tem porque boas obras, boas ações. Esquece isso. Porque ele defende. Está vendo nos primeiros 3 anos, ele vai defender a vida. Vai defender a vida, vai defender os direitos humanos, vai defender a liberdade religiosa, vai defender e tudo, cada um é livre. Muçulmanos adorem o vosso Maomé, ninguém se meta. Os cristãos adorem Jesus, os budistas também. Olha, ninguém se mete com ninguém, ok? Pela primeira vez, Israel terá paz com os árabes. Pela primeira vez, Israel terá paz com o Irão, com a Palestina, com a Jordânia e outros todos os países aí que fazem parte do ciclo islâmico, os chamados árabes. Pela primeira vez, vão falar a mesma linguagem, vão se sentar na mesma mesa, então ele vai receber muitos créditos. O homem que conseguiu unir dois povos desavindos há décadas ou séculos. Estão entendendo? Não somente uniu os muçulmanos e também acabou com todos os conflitos da terra. Não haverá mais conflito entre a Ucrânia e a Rússia, o conflito não só que entre a Índia.
E aí na região de Caxemira, o conflito não sei de onde, o conflito aí com o povo lá da China, tudo vai acabar. Então, feito isso, a Terra vai considerar como um grande herói, um salvador, um sem igual. E os judeus vão se questionar, porventura não é esse o Cristo que a gente estava esperando? Só pode ser ele. Ele nos traz a paz, estava esperando mais o quê? É mesmo ele! Oh, salva aí o nosso Cristo! Mas quando eles falarem que há paz e segurança, então repentinamente vai vir uma quebra brusca. Tudo vai tombar. A paz vai tombar, a prosperidade vai tombar, a segurança vai tombar e começarão os conflitos, violência. E é nesse período que ele estabelece regras na Terra, como uma marca para todos aqueles que quisessem ser honrados por ele, como uma imagem, e todos que adorassem a imagem seriam honrados, e todos que não adorassem e não recebessem a marca não receberiam benefícios da parte dele, restrições, tudo isso, ok? É na segunda metade da semana. Então, mais 3 anos e meio fustigados de violência, a chamada grande tribulação. Estão entendendo? Mas antes, Miguel faz limpeza. Primeiro, antes da cidade chegar nas regiões celestiais, Miguel sairá para vir para a batalha. E no período que Miguel estará a batalhar, a cidade estará a descer. Como já está a descer também. Em Crobler. E depois a cidade vai se assentar no lugar onde o dragão estava e os seus anjos. Qual cidade? A Nova Jerusalém. Que desce com uma noiva ataviada ao seu noivo. Bom, primeiro limpeza nos céus e depois na terra. E neste período da grande tribulação, Elias se junta a Moisés. Não antes, neste período. E os dois marcham sobre a terra para destruírem a terra com todo tipo de maldição e praga. E vão se mover no espírito. E vão infernar a terra. Esse é o período que as duas oliveiras vão expurgar a terra. Viu? Miguel expurgaram as regiões celestiais. Elias e Moisés vão expurgar a terra. Muitas mortes, muita desgraça. E este período que os cristãos e os judeus estarão no aperto. Jesus disse, quando chegar a essa hora, é melhor fugir para o monte. Se estás no monte, não volte na cidade. Se estás no telhado, para não atrasar, quando você descer, corra para os montes. Estás lá, não volta mais. E foram abreviados esses dias, por causa dos escolhidos.
E muitos cristãos serão executados, principalmente aqueles que pregavam o Evangelho, os que há muito ensinavam a justiça. Aperto das nações, terror na terra, bramido dos mares, desmaios terríveis, medo, temores, terrores e tremores, pavor, pânico na terra. O mundo estará desorientado. Ô terra! E os crentes desejarão morrer, porque a morte será um alívio. Bom, você sabe o que é a morte, né? Deseja morrer quando não chegou. Quando chega, não fala, não, 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 foi um lapso. Foi um lapso. Ok? Mas ainda assim, muitos serão executados, muitos vão passar no outro lado da cortina do tempo, vão descansar das suas obras, vão esperar a igreja. Ante a última trombeta, os mortos ressuscitam e os vivos em Cristo Jesus são arrebatados. Ok? E todos vão entrar no céu, na cidade. Já estará bem próxima, né? E assim, vão participar da sala do banquete, vão ser coroados, glorificados, premiados. E o Senhor vai confessar o nome da sua noiva, vai apresentar a noiva ao Pai, e o Pai vai receber a noiva na sua casa, ou então a noiva do seu filho. Na casa do meu papai tem muitas moradas. Senhor, quem vai entrar no santuário para te adorar? Ele vem buscar um povo, e seu, um povo zeloso, os verdadeiros adoradores, os zelosos adoradores, homens e mulheres de boas obras, com roupas brancas, sem nódoas, sem manchas. São esses que vão entrar na cidade, pois os cães cananitas não vão entrar, vão ficar de fora. Ai da terra, porquanto não creram na palavra da verdade, no tempo que a verdade esteve na terra, então lhe será enviado um espírito do erro para que creiam na mentira. Todos aqueles que andaram na vaidade, este é o espírito do falso profeta, que vai fazer uma imagem e vai obrigar todos, exigir, obrigar não, exigir que todos adorem. Estás a ver como é que é? Até naquele período ainda o livre-arbítrio funciona. É incrível. Não penso que serão forçados a ir a receber a marca, não. Ninguém vai ser forçado, só que vão criar tipo tentação. Ninguém é obrigado a cair em tentação, mas o diabo cria o ambiente de você cair em tentação. Ninguém é forçado a cair, mas cria o ambiente. Então o anticristo vai criar um ambiente para as pessoas aceitarem. Como? Os apertos. Não pode comprar, não pode vender. Então, esses apertos todos, por isso muitos vão se apresentar. Mas ainda assim, não se colocará marca à força, nem se levará as pessoas para irem adorar as imagens à força. Por isso, muitos serão executados por não aceitarem fazer aliança com a besta.
E a execução também será uma forma de aterrorizar os outros para ver se eles também, ou então eles não sigam o exemplo dos outros. Quando você vê o outro já lhe mataram, muitos manobram, dão volta para não morrer e muitos se trairão naqueles dias. E muitos entrarão no vosso meio com lisonjas. E muitos cairão naquele dia. Mas aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Isso que estou a vos falar já começou. Já! Como já começou? Já está! Não, já começou esse período. Não está fera aqui. O Apocalipse 12 já começou. Começa, lê só todo ele. Vai encontrar que aparece primeiro a mulher grávida, sem nascer o filho. Ok? E depois o dragão para diante da mulher. Esse cenário já era. Depois dá à luz o filho. Hã? Aí parece que não há um intervalo, né? Parece que o filho é arrebatado. Não. É como mais ou menos uma novela, então, uma história que é contada. O tempo não é visto no que é na história. Parece que aqui, depois que nasce, é arrebatado. Não. Ele permanece ainda até terminar o tempo da graça. Depois é que será arrebatado. Quando for arrebatado, a graça termina. É isso que Paulo disse a um que resiste até que do meio seja tirado. Então, quando for retirado do meio aquele que resistia, então vai se revelar o anticristo. Estão a entender? E o período em que o filho está no aperto, está a ser perseguido para matar é agora, sim. Depois de 25 anos, já não vai sofrer mais. Aliás, aqueles que perseguiam o menino já estarão mortos. Estão a entender, né? Depois de 25 anos de guerra, mais dois, 27. Por isso, a palavra vai se repetir. Volta, pois aqueles que perseguiam o menino já morreram. Potestades sujeitadas, principados sujeitados, Lúcifer sujeitado, satanistas sujeitados, os reis sujeitados. Então, então o filho já não vai correr perigo, como quando Jesus voltou depois do Egito. Durante os 30 anos não houve nenhum perigo, né? Não houve. 30 anos. Ah, não sei quanto tempo ficou no Egito. E por isso, assim como Moisés, volta. Aqueles que te perseguiam já morreram. Quando chegou, só no fim. Ele fez passeata. Moisés fez passeata. Só no fim, olha, nunca mais volta aqui, senão vou ter. Também aquilo é só. O ataque de morte para Moisés é no mar. Não é aquele. Aquele só. Só que Deus responde à morte com ameaça de morte. Ok? Agora aí no mar, aqueles foram para matar. E aí receberam ordem: vão, matem Moisés, matem os homens todos, tragam somente as mulheres e as crianças. O resto, tudo que respira entre os homens, matem tudo. Eles é que morreram. Nem são, eles conseguiram matar. Mas antes Deus lhes matou por atacar com ameaça de morte. Estão a entender? Então nós também, vocês também vão participar desta palavra que vai ser dirigida a mim. Volta. Estavam a perseguir a igreja, todos já morreram. Então a igreja terá um percurso, um livre curso durante esses 20 anos. 20 anos de grande colheita, 20 anos em banho-maria, 20 anos de vacas gordas, 20 anos de muita colheita, 20 anos de preparação. O que é 20 anos? É nada. Ainda ontem que eu saí do Capanda, pô, são 21 anos. Ainda ontem.
que eu saí do Capanda, estamos já a caminho de. Eu vou falar 20, 21, não, 23 anos. Passaram 23 anos, ainda ontem que eu saí do Capanda, em 2002, mês de março. Então, o que é 20 anos? É quase que nada. Ainda bem que não haverá oposição para que o evangelho seja pregado, senão, se houvesse oposição, 20 anos aqui. Estou a pregar o evangelho há 20 anos. Quantas almas já ganhei para o meu pai? Poucas. Mas neste período é das guerras, deserto, admite-se. Mas vai chegar o tempo de lançar pescas maravilhosas. Hein? Tipo aquele peixe burro que eu vi, que se entregava. Então, estas são as guerras de Miguel, que começam com as guerras de Elias e terminam com as guerras de Elias. Só que Elias, naquela altura, terá seu companheiro. Seu companheiro se chama Moisés. E os dois vão se mover sob o poder do Espírito e vão amaldiçoar a terra com todo tipo de maldição. É a expurgação da terra. Sabe como é que vai terminar isso tudo? Vai terminar com o milênio. Cristo volta, estabelece o seu reino na terra, em Jerusalém, um templo será edificado, o templo desce do céu, não vai ser edificado pelas mãos dos homens, hein? As mesmas medidas do templo de Salomão, ou então a casa de Davi, e Cristo estará lá para reinar sobre os quatro cantos da terra, aos sobreviventes da grande tribulação. Todos que receberam a marca não vão participar do milênio, todos vão morrer. Vai vir uma praga que vai matar, já leste, né? Há um flagelo que mata todos que terão o sinal da besta. Glórias ao Filho de Deus. Então já começou. Se começar, tá esperando mais alguém? Já começou! É? A mulher já deu à luz ao seu filho. E o filho está a crescer. Está a crescer o filho. O momento de esconder o filho não chegou. Não. Há um tempo que o filho será escondido. Vai ser escondido para a mulher ir lutar com o dragão, com o Satanás. Bem escondido. São vocês que ficarão escondidos. Muitos, quando eu falo desta fase da noite, ficam com medo e tal, e como é que vamos ficar? Bem escondidos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai descansar. Esse filho existe espiritualmente e fisicamente se manifesta em vocês que nasceram de novo e aqueles que ainda vão nascer de novo. Então, eu sempre vos falei que Deus se manifesta muito mais em momentos difíceis da sua igreja, dos seus filhos, do que em momentos de paz. Em momentos difíceis, são momentos de ver aquilo que só ouvias falar. Estou a falar, não é ver anjos e não sei o quê. Ver o favor, o socorro, é, é incrível. Porque ele vai guardar o seu filho. Enquanto os combates encarniçados lá nas matas forem violentos,
vós estareis seguros. Não procura lugar para você ficar seguro. O lugar é no espírito. Não prepara lugar, não, naquele período. Não, esquece isso. É no espírito, debaixo das asas do Yahweh. O homem vai se mover no vosso meio. Muitos vão ver o homem a se manifestar fisicamente assim. Cuidado, o homem desapareceu e vai contar aos seus irmãos: eu vi o apóstolo. Controla só, muitos vão dizer: eu vi o apóstolo esteve aqui, o homem esteve aqui, o Elias esteve aqui. Ah, muito socorro. Isso não é na grande tribulação. Na grande tribulação também recebereis um pouco de socorro. Aí já é muito mais, né? A dor será muito grande. Aqui é pequena dor. Ah, como diz Paulo, poucozinho. Como é que é? Paulo chama que poucochinho. Um poucochinho, não somente de tempo, e também de dor. Então, será uma coisa que vai passar como o orvalho. Mas ontem preguei isso entre os ministros, que o segredo não é naquele dia, é agora. Hoje é o segredo de suportar depois de 4 dias. Qual é o segredo? Caminhar. Jesus falou aos seus discípulos: enquanto tendes luz, caminhe, que a noite vem, que ninguém vai caminhar. Sabe o que é caminhar? Andar. Andar com quem? Com Deus. E não que andava com Deus. Não pense que Deus se manifestou e andava com ele lado a lado, segurado. Não. Nos caminhos do Senhor, nas pisadas, nos passos de Jesus. Hoje, andando na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus e também sua obra, estás a se fortalecer para o dia mau. Ao vós pensares que a plenitude, obviamente, vai se manifestar sem perseguição. Esquece isso. Só que, como tendes uma perseguição ferronha da grande tribulação, por isso, esse vai ser leve, vai ser bem leve, como se fosse, esse vai ser preparação para aquela. Viu? Essa retirada já tive uma preparação antes. Também tinha deixado o rebanho. Tive uma visão da minha retirada antes de se retirar. Não a próxima, a que aconteceu. Veio a águia do Ocidente, bem grande a águia. Tipo essa casa aqui, tem uma águia igual a essa casa. Mas essa águia ele bateu bem mal. Então, rapaz, também fiz. Depois conta, já. Então, a águia veio e eu estava com os discípulos a ver. Não, primeiro estava sozinho, só depois é que apareceram os discípulos. Vais ver que tudo isso aconteceu e vai acontecer outra vez. E ontem éramos poucos, hoje já somos milhares e milhares. A águia pousou em cima de uma árvore onde tinha um gorila, sexo masculino. Gorila chimpanzé. Na verdade, não pousou na árvore, mas já pousou, ou então se abraçaram. Eu vi a águia abriu as asas
fez assim, e também o gigante, o gorila, os dois se abraçaram. A águia não tinha mãos, com asas, abraçou o seu marido, e o marido também abraçou eles, e a árvore tremeu. Aquela árvore representava a nação angolana. Pá, pá, pá. E os dois se transformaram em homens. Aí mesmo na árvore, eu vi eles a descerem. A águia virou uma moça, uma senhora. Não era uma moça, não. Se fosse moça, é filha. Mas como é mãe, é já uma velha, uma anciã, uma velha assim, muito velha, não. Sabe com qual é? Você quem conhece aquela. Minhas visões também. Aquela senhora até deve já estar bem velha. Fundador da LAC. Não sei como é que chama aquela senhora. Como é que chama? Aqui tem pessoas que conhecem. É. Uma jornalista, dona da LAC, antena comercial. Apareceu com aquele corpo e aquela cara. Chama-se Luísa, né? Luísa quem? Ok, Fransoni. Fransoni ou Fransoni? Luísa Fransoni. É mesmo essa. Fransoni. É mesmo. Não é Fransoni, não. Fran. Sei lá, pode ser Fransoni. Yeah. Vocês têm razão. Pá. Exatamente o corpo daquela senhora, nunca mais lhe vi. Possivelmente já está bem velha, mas quando ainda estava mais ou menos. E o gigante também virou não tão bem um jovem, mas um homem. Não é velho, mas um homem da mesma faixa etária ou na mesma idade com a Luísa. Os dois estavam prumados com rigor. E sabe qual é a roupa que tinham? É incrível. Ela não estava de Gesa, nem ele estava não sei de quem. De Acabe. É incrível. Os dois estavam bem aprumados. A mulher de roupa de um fato social, também um homem de um fato social. E os dois tinham pastas. A mulher, aquelas pastas das mulheres ricas. E o homem também com uma pasta, tipo do Guen, do Savimbi, ou do José Eduardo. Só que dos presidentes você não vê, né? Os guardas que levam. Ok? E os dois passaram diante de mim. E o homem me apresentou na mulher. Teve aquela apresentação de inimigos que cochilam, né? Como é que é? Assim, falam devagarinho bem, mas você consegue ouvir. Eu vi o homem rico, 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 com roupa, mulher rica. Você vê as pessoas ricas, a pele, não sei quem. Ok, sussurrou o homem, cochichou, falou na mulher. O homem está aqui. Sei lá, está aqui, ó, é esse. Já falei aqui. É esse. E a mulher assustou. Ah, ele, quer dizer que a mulher não me conhecia. Quem me conhecia era o marido. Veja só, o marido me apresentou na mulher e a mulher me apresentou no dos Santos. Então, quando o homem me apresenta não, diz na mulher que é este, que é este o inimigo. Eu não sou qualquer um, não. Aliás, você sabe, né? Tem vezes, antigamente no deserto, essas visões me agigantavam. Hoje já não. Não vamos contar a história. Mais ou menos quando eu afrontei dos Santos. Isso tudo antes de afrontar o dos Santos. Quando afrontei o dos Santos, quando me atacavam com medo, eu me lembro dessa visão. Oh, atenção como Satanás está falando que sou eu. Vocês não vão fazer nada. Quem é diante de Satanás? Satanás diz que sou eu. Que o inimigo está aí. E eu mais encantava. E isso me ajudou muito.
visões, promessas. Sabe que a carne é fraca. Várias vezes que o medo me surpreendia, mas eu me lembro, se o próprio diabo está a falar que é este inimigo, ele vai fazer o quê? Não era fácil o diabo naquela hora me machucar. Olha o gigante, antes de virar homem grande, preto, peludo, alto, negro. Negro não, preto. Só a águia igual a essa casa. Ok? Então, eu respondi. Ah, eu sou embora mesmo que é. Mesmo, era menino, mas bem que é. Não enjoado, não. Bem corajoso. Isso foi nos meados, quando eu estava a orar muito. Antes de agosto de 2009. Porque essa visão se cumpriu, a vinda dele em 2009, em agosto, do Papa, né? Mas antes eu tive essa visão. Quer dizer, naquele mesmo ano, eu estava a orar muito, muito mesmo. E eu respondi, um rapaz renitente, rijo, como diz o Marco Feliciano, baixinho invocado. Eu lhes enfrentei. Viu, o rapaz está a enfrentar o Lúcifer, quem? E a prostituta mãe. Lhes enfrentei. Eu falei, está escrito. Eles pararam, olharam para mim. E eu disse, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer. E o homem me fez assim. É incrível. Não foi a mulher, foi o homem que fez assim. Outras palavras, vamos se encontrar. E eu vi, eles entraram no palácio, aqui mesmo, na Cidade Alta. E eu vi uma mesa se estendeu. Só reconheci lá o Eduardo Santos, mas parecia que estava lá o elenco dele todo. Sei lá se virou político, seu governo, mas reconheci lá só ele. E a mulher falava com os Santos. Olha, o homem está aí. E eles estavam tipo numa esplanada, é fora, onde estavam reunidos. Então poderiam ver normalmente as pessoas que estavam no outro lado. Eu vi dos Santos esticar a cabeça. Isso mostra também estava querendo me conhecer. Então, não, é aquele, é aquele. E eu estava com discípulos. Um deles que eu reconheço até hoje está aí. Chama-se Miguel. E esse Miguel foi atrevido, foi espreitar. Eu falei, sai dali, ô rapaz. Eu falei, sai dali. Outras palavras, isso é minha guerra do homem, você aguenta. E esse atrevimento, uma vez ele me contou que ele estava a interceder por mim, quase que morreu. Estava a dizer, oh Deus, tenha misericórdia do teu servo, abençoa o teu... Levou uma faísca, né? Quase que morreu. Levantai! E ele me falou, e assim intercedeu, eu disse, você vai me interceder? Oh, vão te matar, rapaz. E tem gente, quem é que já intercedeu por mim? Quase que morreu. Você vai ver, é muita gente. Estava a orar, Pai, tenha misericórdia do teu servo, o apóstolo Marcelino, guarda ele, não permita. Quem é? Ismael? Olha Ismael, gente. Carmita. Então, feito isso, eu estava com os discípulos. E esse rapaz espreitou e eu lhe toquei, lhe gritei, sai dali! E sabe o que aconteceu? Eu me retirei. E eu lhes abandonei. Eu fui para as matas do Gitsung e andava no espaço. É incrível. Eu conheço aquelas áreas. Entrei, vi o Mongo Macondo, o Mongo Mancuco, vi não sei o quê. Entrei e tudo isso aconteceu. E não demorei lá. Depois voltei. Já não me lembro se é ao ir ou no regresso que eu cruzei. Eu no espaço.
e o pai do Panzo lá embaixo com uma katana. Eu acho que eu ia. E ele falou: Ah, estás a fugir? Aguenta, agora estás a fugir. E eu não falei nada. É incrível que até no físico essas palavras ele me falou. E não mata, porque depois vai também. Depois vai lá e nos cruzamos eu de motorizada. Aí ele sai com katana também. É incrível. Sai na lavra com mais uma pessoa. Eram três, duas pessoas. E eu falei ao motoqueiro: para, é meu pai. E o motoqueiro parou distante e ele assustou, né? Quem é esse que está a mandar parar o motoqueiro? E eu vim a correr. Ele me perguntou: estás a fugir? Aguenta. Eu falei: meu Deus, até o que eu vi na visão? Até os detalhes. Eu disse: isso é grave, pá. Até detalhe. E tinha uma katana também. Com uma katana e ele estava a rugir. Parecia que queria me quer. Eu senti, viu nos olhos dele que ele tipo queria me atacar. O diabo soprou na minha mente: vai te cortejar. Está muito chateado. Eu vi, levantou a katana. Estás a fugir? Estás a fugir? Hã? E agora? Você não dissesse que és homem? Fugiste por quê? Porque quando eu profetizei, ele me disse: vão te matar, rapaz. Você, esses têm poder. Então, quando vou, ele reage. Não te falei? Que está a fugir? E eu falei: papá, eu não tenho medo de ninguém. Não tens medo? Agora vi orar. Até com detalhes. Eu deixei e não demorei e voltei. Então, isso tudo aconteceu. Esse é o Bento XVI, a águia, e o outro é o Lúcifer, o marido dele, que estiveram aqui naquela sexta-feira, que o Papa chegou e verdadeiramente essa missão fizeram. Falaram com o João Lourenço, com o José Eduardo, da minha existência, de um homem, de um pastor que iria te tirar do poder. Tudo isso aconteceu. A minha retirada, o regresso, não sei quem, ok? Então, o segredo é esse: não temas. Os outros não foram nem preparados. Assim, mais ou menos, preparação clara e aberta, senão aquela geral de um soldado que vai enfrentar as guerras, então é preparado na sua generalidade. Mas a vocês com detalhes. E veja que mesmo quando tive essa visão, não entendi nada. Não entendi. Eu não sabia quem era a águia, eu não sabia quem é o gigante, eu não sabia por que eles foram no José Eduardo, eu não sabia por que ir no Kichung. Quando começou a acontecer, é quando comecei. É a visão que eu tive. Ok. Ok. Então, a voz não. Estamos preparados. Quero da grande tribulação e a pequena tribulação, tudo com detalhes. Mas uma coisa eu sei: a revolução vai triunfar. Satanás vai entregar o seu domínio. Vai. Primeiro vai ser expulso dos céus para a terra. Depois da terra para o abismo. Depois do abismo para o lago de fogo. E quando for para o lago de fogo, eternamente aí ficará sem mais, como se diz os malanjinhos, Wangawabwa. O feitiço dele aí vai acabar. Quando for para a terra, ainda vai reinar. Quando for para o abismo, ainda vai sair para vir tentar reinar. Mas quando for para o lago de fogo, aí nunca mais vai sair.
Aí vai se cumprir a palavra de Deus. Tragada a morte foi na vitória. Ô morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, cadê está onde a tua vitória? Essa é a mensagem que eu vos disse, viemos pregar. A guerra de Miguel. Na verdade, não é nova. Já falei isso várias vezes, mas como temos sempre os novos, precisam saber. Glórias a Jesus Cristo. Alguém tem dúvida? Eu acho que não. Então já começou. Vocês estão a viver esses dias. Os dias que foram vistos há 2000 anos. Não se cumpriram todos, mas já começou. Pelo menos já tendes o filho nascido. A mulher está aqui a falar com vocês. Eu sou essa mulher. Ah, só um está vivo. Daqueles todos aí. Os todos já morreram. Os dois já morreram. Morreu o Papa, morreu dos santos. Só o diabo que está de pé. E o diabo levantou outro presidente e outro Papa. Só que o outro que ele levantou já morreu também. Mas o presidente ainda está vivo. Depois vai morrer o que ele levantou. Também se vai morrer, presidente. Vai vir outro, também vai morrer. Três. Quando eu chorar, vou me lembrar. E até aqui, sua mão me sustentou. Amém? Understand? Tive uma revelação agora aqui. Vocês por isso me viram, eu mexei, eu falei, quando é que esse vai morrer? E entendi, mas não vou falar, é? Me foi revelado agora. Não vi data, viu, dona Ângela? Não vi data, vi dimensão. Me foi dito, quando dominares essa dimensão, já era. Mancar, cancar, não é? É incrível. Mas nós não vamos falar, é? Agora eu vou perguntar, e o outro vai morrer quando? Você vai ver só. Ele me falou que morreria no caminho. O outro, na caminhada, aliás. Hum. E o último. Eu te louvaré. Pá, 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 para, pá, pá. Pá, 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 para, pá, pá. Já era. Já sei. É incrível. Depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Você sabia que no passado era assim? Quando eu queria saber alguma coisa, eu só abria a Bíblia. Depois deixei essa prática, né? Hoje recuperei. Ele vai além da medicina. Amém. Depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Ó terra, os infiltrados que estão aí, como gostariam de saber essas coisas todas, olha. Os agentes da secreta para darem, epa, olha, o homem revelou. Alguém me disse que agora eles ficam atentos nas revelações que eu dou que você não imagina. Mas eles andam atentos por quê? Você que é anônimo pode me falar. E por causa de quê? Quem sabe? Antes ignoravam, agora andam atentos. Por isso aquele dia a live encheu. Ele sabia, não, esse homem vai revelar coisas.
Duas salas se formaram. Quem é que vai me dar o quê? Que sabe mais ou menos. Eles, por que que agora se tornaram grandes espectadores para saber das coisas reveladas? Se eles não querem nada com meu Deus. Ah, estão a contar os poucos seus dias. Estão mais atentos do que os membros. Yeah. Estão aí, bem atentos. Ah, por causa das profecias que não falharam. Sim, é mesmo. Dulcino, antes ignorava, né? Faltando 4 minutos para o fim do jogo, tudo pode acontecer. Ah, é uma arma que eles usam, pode ser que podem mudar o resultado, Jamba, né? Eles sabem quem é o mestre melhor do que nós. Então não há ninguém para lhes mostrar o futuro senão o mestre. E aí eles sabem melhor do que vocês. 4 menos 4. Ah, 4-4, tipo Angola e Mali. Não, não, não vão conseguir. Júlio, como é possível eles se reverterem se o homem não dá descanso à sua alma? Hã? Se o homem. Ah, sim, expectativa. O homem lhes deu 10-0. Eles são obstinados, né? Eles ignoram o que estão a ver e avançam com o que falta. Eles querem saber cada passo que o pai toma. Usam isso como se estivessem a viajar. Os ataques do pai contra o sistema. Estivessem que a vigiar ou a viajar. Cativa. O homem se escondeu, pá. Não é possível. O homem renunciou tudo. O homem se absteve de tudo. Vai vencer um homem assim. Uns, se calhar, mestre, querem se converter, mas, não, mas estão amarrados no sistema. Então estão mal. Por mais que não demonstram, estão todos com medo porque vão sentindo na pele o fim a se aproximar. Sim. Será que entre eles costumam conversar? Quem é que já esteve numa reunião, numa festa com eles? Eles a falar para o homem mesmo vai nos acabar quem? Ah, estão a vigiar os passos do homem. Já não andam mais aqui os telezoom que traziam aquelas profundidades. Pá. Uns vêm ver quem vai ser o próximo para eles se prepararem para morrer. Naquele dia, até padres e tudo estavam aqui em cheio, madres, naquela live aí. Eles vieram, mas o que é que ele vai falar hoje então? Será que ele vai lhe matá-lo? Vai dizer que olha, vai morrer depois de alguns dias? Eles conversam, pai. O pai acha que não. Eles conversam. Mas eles, antes de conversar, eles têm que fazerem vistoria para ver se não tem lá um que não seja do grupo. Outros, como já disse a outra vez, buscar a pregação para pregar. Eles estão mesmo. Hã? Estão. Ah, esses são já os pregadores, coitado deles. Estão a vigiar os passos do homem. Vão assustar se perderam. As pedaladas do pai, eles não aguentam. É verdade, pá. Ah, venham cabular para irem pregar nas sinagogas deles.
O Telezão eu acho que foi ameaçado pelo sistema. Eles lhe acharam, yeah. Começaram a lhe ameaçar. Eles têm todos os instrumentos para descobrirem. Ele me tinha dito que recebeu visitas de pessoas estranhas na casa dele. Me falou e ele sentiu que foram lhe ameaçar. E vive fora de Angola. Em outras palavras, tá pensando que aqui você vai se esconder aqui. Nós temos o mundo todo nas nossas mãos. Esqueceram-se que quando eles estão reunidos, o Espírito do Senhor está a controlar os passos deles. E como? Não, eles sabem. Eles conhecem essas coisas. Por isso eles sabem que mesmo lá, naquele ambiente aí, não pode blasfemar. Não pode. Quer dizer, que sabe que pode levar uma espada. Eu acredito que um dos argumentos para o aumento salarial dos bofias tem a ver com o rigor que se pretende imprimir do serviço secreto para o acompanhamento do trabalho do pai. E, acompanhamento, mas... não é possível. Não sei se... Pode ser que, pelo que eu vi, que eles honraram. Lhes deram prêmio. É um prêmio que lhes deram. Então, em vez de dar só àqueles que estiveram diretamente a trabalhar, a todo mundo. Não porque tiveram vitória, mas apesar de que não conseguiram reter o homem, imagina assim, foram considerados como corajosos, conseguiram penetrar e tal. Então, pronto, aumenta. Tem a ver também com quem? Com o ambiente que vamos viver. Tem a ver com a época. João Lourenço sabe que os próximos dias não será de paz para o governo dele. Ele sabe que as próximas eleições vão ser turbulentas. Ele já sabe. Vocês não deram a conta à oposição. Já estão a falar abertamente. Não, desta vez vamos morrer. Até o Nita, que era covarde, já saíram da toca. Estão dispostos a cada faco, por causa da fraude, vão incendiar Angola. Então eles já estão a preparar, estão a lhes pagar bem, porque eles vão trabalhar muito. Em outras palavras, estão a lhes dizer, vocês vão trabalhar muito. Então está aqui o salário. Não sei se é só para o homem, sobre o homem. Vai mais controlar o quê? Não, me fala aí. Não, deixa eu vos contar uma história. Vocês gostam das minhas histórias. Eu tive uma visão, eu desarmei os agentes da secreta. E no espírito significa, lhes tirei as garras, perderam o norte, já não tem mais autoridade sobre mim. Porque existem duas secretas. A secreta civil foi a primeira que foi desarmada. E a militar, idem. Hã? Quando eu maltratei o satélite das Forças Armadas. Então, o que é que você espera? A civil, quando eu machuquei o embondeiro, desarmados. Quer dizer que agora o trabalho é como se fosse de um militar que não tem arma. Te manda mesmo, já mesmo, você vai só lá, grita, usa pau, finge que é arma. O inimigo pode ser que vai fugir. É um leão sem garras. As garras foram cortadas. Eu desarmei o serviço secreto. Então, investir aos desarmados, perca de tempo. Amém. Tá ligado. Agora, vamos passar para outra fase da nossa reunião. É a fase das curas. Eu tenho certeza que tem muita gente que está doente aí. Coloca a mão no lugar de enfermidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu mando, eu ordeno que todas as enfermidades saiam. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que as doenças saiam. Oh, recebam a cura, todos estão doentes. Sejam curados das enfermidades,
das dores, perturbação, insônia, depressão, câncer, diabetes, gripe, hemorragia. Receba a cura em nome de Jesus Cristo. E tu que estás a interceder por alguém que está doente, e ele enviou a sua palavra, e sua palavra os curou. Eu envio a minha palavra até esse teu ente querido, e a minha palavra cura ele. Pai, visita agora o irmão que está lá no hospital internado, aí no Calumbo. Visita ele, cura ele, Pai. Em nome de Jesus Cristo, cubra ele com teu sangue, para que a morte não apareça a ele. Recebam cura, todos vocês que estão doentes, e todos que estão a interceder pelos doentes. Os vossos intercedidos já receberam a cura, sabe? E ele veio para nos abençoar com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais, pois ele veio para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. E também sejam destruídas as obras do diabo na tua vida. Que as portas se abram. Que a bênção do Evangelho alcance você. Receba o que você está a pedir agora. Receba em nome de Jesus Cristo. Abra-te a porta do emprego. Abra-te a viagem. Abra-te o negócio. Abra-te. Todos os teus inimigos por um caminho vieram contra ti. Tu crês? Por 7 caminhos fujam feridos diante. Não que fugirão. Fujam. E agora? Por 7 caminhos e feridos diante de ti, as portas se abram. O meu Deus vos abençoe. Aqueles que vão viajar, vão, vão, debaixo da cobertura pelo sangue de Jesus Cristo. Digam amém. Digam glórias ao Filho de Deus. Está consumado. Faz teste.